Há 30 anos, o Brasil testemunhava um marco histórico na garantia dos direitos sociais dos cidadãos e cidadãs brasileiros. Era o nascimento da Lei Orgânica de Assistência Social, a LOAS. Neste documentário, vamos percorrer 3 décadas de desafios, conquistas e transformações na assistência social do nosso país. A LOAS vem para dar ao cidadão e à cidadã garantia do seu direito constitucional de proteção social. Mas para chegar nisso, foi um longo caminho. A assistência social, por um longo período, não foi abarcada pelo poder público. O Estado, por um grande período da nossa história, era um simples distribuidor de isenções clientelistas através de grupos privados e religiosos, por meio de ações de caridade e benevolência. A assistência social, enquanto política de Estado, foi dar os seus primeiros passos somente na década de 30, mas não como um direito amplo e universal, e sim como uma proteção social contributiva e atrelada à Previdência. A proteção social garantida pelo Estado era direcionada somente para o trabalhador formalizado, que tinha carteira de trabalho e que recebia aquele benefício mediante contribuição. Dessa forma, ficava de fora os trabalhadores informais, o grupo mais vulnerável e aqueles que não tinham como garantir a sua subsistência. A proteção social não contributiva, que atendia essa parcela mais vulnerável da população, seguia condicionada à filantropia, às ações de caridade e ao primeiro damismo. Com a criação da Legião Brasileira de Assistência, a LBA, criada por Getúlio Vargas e coordenada pela primeira-dama Daci Vargas, a assistência social enquanto filantropia abrangeu todo o território nacional, reforçando nos anos seguintes, na esfera pública, um modelo assistencialista com ações fragmentadas e sem uma perspectiva de direito. Bem, ocorre que, naquele momento, e como sabemos, a grande peça forte no âmbito da assistência social nacional, entendam bem, nacional, era a LBA, a Legião Brasileira de Assistência, criada por Getúlio Vargas para Dona Alzira Vargas, e daí, digamos, fluindo para, digamos, todas as mulheres de governantes estaduais e municipais. Eu digo sempre que era as casas pernambucanas da assistência social, que estava desenhada até nas porteiras das fazendas. Então, além disso, além da LBA, nós tínhamos a CORD em relação às pessoas com deficiência e tinha a CBIA, que era, na verdade, a nova versão da antiga FUNABEM, né? Que era, na verdade, o Centro Brasileiro da Infância e Adolescência. Então, digamos, nós tínhamos um conjunto de órgãos e, portanto, mais uma vez, uma forte fragmentação de áreas que seriam de uma política de proteção social não contributiva. A proteção social, enquanto direito do cidadão, pela primeira vez em nossa história, foi tendo a sua semente plantada com a redemocratização do Brasil em 1988. Com a Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, a assistência social passou a ser reconhecida como política pública de seguridade social, junto com a saúde e a previdência social. A proteção social foi então reconhecida como direito do cidadão e dever do Estado, que determinou que todo cidadão brasileiro teria direito à proteção social, independente de contribuição à Previdência. Os artigos 203 e 204 da Constituição garantiram a assistência social como um direito de todo cidadão brasileiro. Contudo, essas 3 políticas foram submetidas a uma condição. Elas só entrariam em vigor se estivessem regulamentadas por uma lei federal. A Lei Orgânica de Assistência Social, a LOAS, então, a partir dessa exigência, se torna uma tarefa catalisadora de atenção da sociedade e do Estado, e foi tomar corpo somente nos anos seguintes. Você tem uma disputa de 1988 até 1993 para regular a assistência social, assim como a saúde demorou, né? A Lei Orgânica da Saúde foi aprovada em 1990. E nós temos 2 leis orgânicas da saúde, porque na primeira lei orgânica, o capítulo que trata da participação social, né, na lei orgânica, ele desaparece, a lei orgânica do SUS, né?
E aí você tem uma segunda. Na assistência social, nós vamos viver, de 1988 até 1993, um processo de disputa para tentar construir a lei orgânica da assistência social. E veja que, frente a outras políticas da Seguridade Social, ou que são políticas garantidas pela Constituição de 1988, a LOAS é uma das últimas a serem regulamentadas, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente sai lá em 90, o Estatuto da Criança, a Lei Orgânica de Saúde com o SUS vai sair lá em 90, e a Lei Orgânica de Assistência Social vai sair lá em 93, porque ainda está muito ligado e vinculado à ideia da assistência social com a caridade, com a benemerência, e não com o direito. Ela não tinha ainda um estatuto de política social. E a Constituição a carregou nisso. Então, a lei orgânica, veja, o que aconteceu naquele momento, né? Esta proposta para conter na Constituição, ela teve um apoio do IPEA e um apoio da UNB. E neste apoio, então, né, teve uma presença forte da Potiara e do Vicente Faleiros e até mesmo do Pedro Deno. Mas isso foi depois da Constituição promulgada, é que aí tinha que fazer o detalhamento para ser um conteúdo dessa tal Lei Orgânica da Assistência Social, como teve a Lei Orgânica da Saúde e a Lei Orgânica da Previdência. Então, digamos, houve um empenho, né, através do IPEA, da UNB e também de alguns assessores que eles convidaram. Eu fui aqui um destes assessores, porque nós já tínhamos lançado aqui em São Paulo, quando eu digo nós, é a PUC São Paulo, é que as leis orgânicas, nesse momento, elas eram também realizadas pela Câmara Federal, né? Era a própria Câmara, e por isso a ajuda do IPEA e por isso a ajuda da UNB para esta realização, apoio de reitor, tudo formalizado. Então, essa construção na Câmara Federal, com o apoio destes órgãos, ela permitiu que se fizesse, em 1989, o primeiro Simpósio Nacional da Assistência Social, 1989. Então, quando esta proposta da lei orgânica, tanto da saúde e da previdência, elas ficam prontas, né, pela Câmara Federal, tem este seminário de convalidação, e que foi debatido por vários grupos presentes. Vocês vão, aqui tem inclusive abaixo-assinados, né? É muito interessante a gente analisar esse trabalho, esse registro, melhor dizendo, porque em seguida o que nós vamos ter, né, é no andamento de cada uma das leis orgânicas para a sanção presidencial, nós vamos ter a liberação da saúde, a liberação da previdência e nada da assistência social. Em 1990, após mobilização social para a construção da LOAS, o projeto de lei aprovado no Legislativo e apresentado ao então presidente Collor foi vetado integralmente por ser considerado por ele inconstitucional, por ferir o interesse público ao transferir um benefício de prestação continuada em dinheiro para a pessoa idosa ou com deficiência carente. O primeiro projeto da LOAS foi abortado, mas o processo social de sua criação se fortaleceu na luta. Então, isso é a antítese de uma política de proteção social, né? Então, quando o Collor diz isso, ele abre, né, o campo que é da tese liberal por excelência, em que a tese liberal entende que, na verdade, a proteção social não contributiva tem que ser ofertada pela família, pela comunidade e só, em terceiro plano, né, pelo Estado. Isso é o que é chamado princípio da subsidiariedade. A partir desta decisão, então, do Collor, né,
é que começa a existir uma organização da sociedade civil, né? E das várias formas, então, que teríamos aqui da sociedade, então, para reagir. Por quê? Estávamos sob o amparo da Constituição Cidadã, o amparo dos direitos sociais, né? Então, qual era a interdição de que a assistência social também ingressasse no campo dos direitos, ou que os direitos socioassistenciais, de fato, fossem incorporados. E isto desencadeou, né, um conjunto de movimentos, onde nós temos que um principal movimento em que tivemos foi o movimento puxado pelo Cefes, o Conselho Federal de Serviço Social, a ANAS, a Associação Nacional dos Assistentes Sociais, a ANACELBA, Associação Nacional dos Trabalhadores da LBA. Tem gente, inclusive, que ri, mas aí falar da LBA, porque não sabe, historicamente, o papel que os trabalhadores da LBA tiveram exatamente nisso. Em 1993, acontece a Conferência Zero da Assistência Social. Como resultado de uma luta histórica em defesa do direito à assistência social, a LOAS é promulgada no governo do Itamar Franco, após a aprovação de um projeto de lei que foi redigido pelo Poder Executivo. A LOAS, quando ela vem surgir lá em 1993, ela não surge a partir da benesse, ou da boa ideia, ou da boa vontade de nenhum governante. Ela surge como resposta aos movimentos sociais que já reivindicavam por proteção social. E aí, essa é a principal ideia da Lei Orgânica de Assistência Social. Não é trazer uma benesse do Estado, não fazer o Estado caridoso, mas é trazer a garantia de direitos. Bem, a Lei Orgânica, quando a Lei Orgânica é aprovada em 1993, a gente passa efetivamente a dar materialidade àquilo que está lá na Constituição. A gente tem escrito na Constituição que a assistência social é uma política pública, junto com a Previdência, no capítulo da Seguridade Social, junto com a Previdência Social, né? E junto compondo esse tripé da Previdência Social, assistência social, saúde e Previdência Social, né? Isso por si só rompia com aquela ideia de que você de tratar todo o auxílio, todo o trabalho, aquilo que você fazia no campo da ação social para as pessoas, né, nos municípios, da forma que dava, ainda muito vinculado aos centros sociais urbanos, e a LOAS marca, né, o momento em que a gente, tá bom, é uma política pública, é um direito de cidadania, e ela tem fundamentos, ela tem diretrizes e ela tem princípios para funcionar. A LOAS é o nosso marco, é o nosso passo da materialidade, que dá materialidade àquilo que estava na Constituição e coloca os caminhos do direito. Aprovada em 1993, a LOAS vem para regulamentar os artigos 203 e 204 da Constituição, que tratam da assistência social, garantindo a execução efetiva da Constituição Cidadã e a instituição de um modelo descentralizado e participativo nas 3 esferas do poder, federal, estadual e municipal. Mas após sua promulgação, veio o desafio: como fazer a LOAS acontecer para além do papel? E aí é que nós vamos ter essa promulgação em dezembro de 1973 e que agora nós estamos comemorando, né? Então, mas esta LOAS de 93 não é a LOAS proposta em 89. Tem, claro, aproximações, mas ela é resultado de um forte processo democrático de discussão, né? Eu acho que isso é muito interessante e que realmente o presidente Itamar absorveu. Denise Paiva, que era sua assessora à época, ajudou muito, e nós tivemos, na verdade, a aprovação da LOAS. Aí vem a outra etapa, né? Aprovada a LOAS, como é que se põe a LOAS em pé? E haviam discussões, inclusive já desde a Constituição,
que nós deveríamos ter um Ministério da Seguridade Social com institutos. Um Instituto da Previdência, um da Saúde, um da Assistência Social. A Saúde disse, não, nós já somos ministério, não vamos voltar atrás, nós queremos ter um ministério. A Previdência já era um ministério. Quer dizer que, então, a sem-teto era assistência social, né? E aí foi, na verdade, que nesta implementação, né, que Fernando Henrique, na sucessão, ele mantém a secretaria dentro da Previdência Social, né, como uma secretaria até chamava de Estado da Assistência Social, ele mantém nesse perfil, não constitui um órgão próprio, extingue a LBA, extingue a CBIA, né? Vão ter ali algumas medidas, algumas tentativas de política nacional de 97, 98, inscreve basicamente a assistência social como um locus de estudo e práticas para a pobreza. Mas pobreza não é direito. Não existe o direito de não ser pobre, né? Quer dizer, porque é essa questão, né? Se pobreza é a questão, qual é a resolução? É a não pobreza. E o que é a não pobreza? Né? E nunca se discute claramente isso, né? Que seria qual é realmente a finalidade desta ação. O que se ia fazer, como se ia operar, os municípios não são iguais, como é que eu penso a diversidade da região norte, como é que eu penso a região sul, como é que eu penso as micro-realidades dentro de cada região desse país, porque a região norte nós vamos ter o fator amazônico, por exemplo, o nordeste, a questão do semiárido, a questão das fronteiras. Então, o desafio era construir tudo aquilo. Mas, de fato, a gente tem um período ali entre 1993 e 2002, do ponto de vista do construir, que para nós é um problema. Porque ao mesmo passo que a gente tem a LOAS aprovada, né, a gente tem um novo governo que entra, certo? Um novo governo, um governo que está em andamento, e logo em seguida nós vamos ter um outro governo posteriormente que não vai olhar para a assistência social do ponto de vista daquilo que está na lei orgânica. Não vai caminhar para dar materialidade àquilo que está previsto lá na lei orgânica da assistência social. A LOAS, que após a sua aprovação passou a promover um modelo de gestão e controle social de forma descentralizada e participativa, principalmente entre as esferas federal, estadual e municipal, encarava agora um novo desafio. Como garantir o equilíbrio entre os três entes de maneira a articular de forma integrada as ações, assegurando a convivência e o trabalho entre eles através do compromisso. A LOAS, então, por meio do seu artigo 30, cria os Conselhos, Planos e Fundos de Assistência Social, conhecido como CPF, para garantir a consolidação da política e avançar no planejamento para a qualificação das ações e assistência social no país. Mas o artigo 30 da LOAS me chama muita atenção, porque essa pauta foi, por muito tempo, e ainda é observada e tratada muitas vezes e controlada aí pelos órgãos de controle externo, de cobrar a existência do conselho, do plano e do fundo, assim muitas vezes como também do que vai prever o artigo 30 do conferenciamento próprio, do recurso próprio para a execução dessa política. E a partir disso nós passamos também a fazer um monitoramento, todos os estados, a partir de uma coordenação da União, do qual eu pude fazer parte desse momento tão significativo, à época, de construir uma espécie de monitoramento da existência do artigo 30 da LOAS, e isso sendo feito por todo o território, por todo o espaço, por todo o território nacional, ou seja, por toda a federação, onde cada um dos estados fazia um trabalho junto aos seus municípios de monitoramento, de acompanhamento para a existência, então, do Conselho Plano e Fundo para a execução da política. O ano de 2003 foi um divisor de águas para a assistência social. A LOAS, após 10 anos de sua regulamentação, recebe sua própria casa, o Ministério da Assistência Social, no governo Lula, com a ministra Benedita da Silva. Nesse mesmo ano,
temos como principal deliberação da Conferência Nacional de Assistência Social, a 4ª conferência, a instituição de um Sistema Único de Assistência Social. O SUAS chega para dar materialidade à LOAS, definindo um modelo de gestão descentralizado e participativo em todo o território nacional, e garantindo que a assistência social e a proteção social se daria através de programas, projetos, benefícios e serviços continuados. E é nesse serviço continuado, nessa política pública continuada, que a LOAS vai conseguir apresentar para todo mundo o próprio SUAS, que o Sistema Único de Assistência Social é a materialização, a execução do SUAS, é a materialização o SUAS é a materialização da política de assistência social, que vem garantida a partir da Lei Orgânica de Assistência Social. Em 2003, quando a gente tem aquela Conferência Nacional de Assistência Social, aquela grande conferência, aquele marco histórico que foi a Conferência Nacional de 1993, em 2003, desculpem, né? E a gente diz o que quer da assistência social, o que é, e delibera pela construção da Política Nacional de Assistência Social e do Sistema Único de Assistência Social. E aí sim, tendo como horizonte aquilo que estava prescrito lá na LOAS em 1993. Né? E que aí, óbvio, a gente começa a olhar, começa a pensar, começa a ver o que já tinha que aprimorar, começa a tentar carregar esse tempo de distanciamento de quase 11 anos, de 10 anos, né? Até a gente chegar na Política Nacional de Assistência Social, em 2004, né? E no Sistema Único de Assistência Social, em 2005. Eu acho que hoje a importância é que na Lei Orgânica de Assistência Social se aprovou, né, o SUAS e se aprovou resoluções. A resolução hoje, 99, uma resolução aprovada pelo Conselho Nacional de Assistência Social, normatiza quem é o usuário de fato e como ele tem que participar no município, no estado e a âmbito federal. Para nós é fundamental e importante essa participação, né? Então é importante que nós levemos para os usuários na ponta a resolução do seu segmento aprovada no CNAS. O Conselho Nacional de Assistência Social, pela 3ª vez, aprova normatizações de participação no segmento dos usuários. Quem é o usuário? Como é que ele tem que participar de conferências, dos serviços, criar lá normativas, cobrar lá no serviço, no CRAS, no CRES, no Centro Pop, né? Acompanhar, né, pelo NIS, né, o número lá dele social, que ele tenha o benefício de prestação continuada, que ele tenha o Bolsa Família, se ele é beneficiário, ou que também que ele tenha acompanhado por toda a política. Então, se hoje a gente consegue entender que as situações de vulnerabilidade, as situações de risco, o fortalecimento das potencialidades, elas acontecem de forma, né, de conjunto coletivo no Brasil inteiro, foi porque a LOAS permitiu que a gente criasse o SUAS a partir da sua regulamentação. E é fascinante ver como as especificidades são especificidades territoriais, elas são asseguradas, elas são preservadas, mas como a garantia de direitos, como as seguranças assistenciais, como a proteção social, ela acontece de forma tão orquestrada nesse país, porque o Sistema Único de Assistência Social permite que isso aconteça. E o Sistema Único de Assistência Social, para mim, foi a grande conquista da LOAS. Este ano de 2023, celebramos os 30 anos da Lei Orgânica de Assistência Social, com muitas conquistas e avanços importantes na efetivação da cidadania da população brasileira, por meio de uma proteção social universal, uma jornada de transformações e desafios constantes. Então, nós tivemos avanços, assim, uma caminhada tremenda, né? Mas que ainda nos trazem muitos desafios. Por exemplo, há 10 anos atrás, 12 anos atrás, a gente não discutia a questão socioambiental dentro da assistência social. A gente não discutia. Há 10 anos atrás, a gente não discutia a presença, por exemplo, de assistentes sociais e psicólogos na educação com uma perspectiva de fazer interface com a assistência. Isso não estava no nosso radar, no nosso espectro. Agora, isso faz parte das mudanças societárias, faz parte da forma como a questão se agrava no Estado brasileiro, faz parte da forma como as desigualdades sociais aparecem
e faz parte da forma como elas vão exigir respostas do Estado, na saúde, na educação, na área do trabalho e também na assistência social. O país, ele mudou muito durante esses 30 anos. A gente avançou muito no desenvolvimento social, mas também nos últimos 6 anos a gente retrocedeu muito. Então, a gente precisa ter políticas que possam requalificar e possam também garantir mais ainda que essas pessoas elas possam ter acesso a seus diversos direitos, mas mais ainda, por meio da política da assistência social, elas possam ganhar a autonomia desejada. E foi isso nos últimos tempos que a assistência social sofreu. Cortes orçamentários, disputas de ideias, mas ideias que não visavam a proteção social. É aquela ideia de dizer assim, vou dar o peixe e é melhor ensinar a pescar do que dar o peixe. Olha, mas como é que a gente vai dar o peixe para uma pessoa que está lá numa seca triste, que ensinar a pescar se não tem rio para pescar, se a pessoa não tem anzol? E se a gente não consegue começar a questionar por que as pessoas estão precisando aprender a pescar? Então, não está sendo fácil, não tem sido fácil. Nós pegamos anos de desmonte, de falta de recursos, de quebra de paradigmas sobre o que a gente pensa de assistência social, mas a partir dessa nova conjuntura que nós estamos vivendo, nós estamos conseguindo construir uma nova história nesse pensar da assistência social e no fazer assistência social sem favor, mas buscando efetivamente a garantia de direitos. E 30 anos da LOAS é só o começo. Diante de todos os desafios enfrentados, a LOAS foi evoluindo e se consolidando enquanto garantidora da dignidade dos cidadãos e cidadãs brasileiros. Mas ainda há muito a se avançar, afinal, o futuro vem aí. Nós temos algumas tarefas para a gente enxergar esse futuro. A LOAS vai completar agora 30 anos de existência, o Sistema Único de Assistência Social, agora em julho, completou 18 anos, chegou na sua maioridade, mas a gente tem vários desafios e a gente tem que enxergar um futuro para o Sistema Único de Assistência Social em conjunto com a política de assistência social. E esse futuro, ele perpassa a partir de várias questões. Uma é a tradução do Sistema Único de Assistência Social para a população brasileira, não só a população usuária, mas toda a população brasileira, para compreender quais são as diretrizes, o que é que esse sistema faz e quais são as mudanças de vida que esse sistema causa. Então, a gente precisa traduzir o SUAS na mesma linguagem que o SUS foi traduzido. Isso eu acho que é a nossa primeira tarefa, enquanto organizações da sociedade civil, enquanto colegiados, enquanto ministério, enquanto secretarias de Estado, enquanto secretarias municipais, enquanto sociedade civil. Outra coisa que tem que ser muito importante é a intersetorialidade. A assistência social dialogando com a habitação, com a saúde, com o trabalho, com direitos humanos, porque muitas vezes há uma violação dentro dos serviços. E essa violação não se pode trabalhar com o 0800, com disque denúncia. Ela tem que trabalhar também com direitos humanos. Ela tem que trabalhar também com os outros ministérios, né? É intersetorialidade. Então, para nós é fundamental hoje que você não trate só essa pauta do segmento dos usuários da assistência como problema da assistência social, né? Ela tem outras demandas, habitação, né? Trabalho, e a gente sabe que não é a assistente social que cria o trabalho. É a Secretaria Municipal, é a Secretaria Estadual e é o Ministério do Trabalho que regulamenta isso. Então, é importante que isso também esteja, né? Essas demandas. Não é a assistente social que liga para a saúde. Nós precisamos estar intersetorialmente discutindo e dialogando com o município na saúde, com o Estado na saúde e com o Ministério da Saúde para essa população ser o público também bem atendido. Porque quando ela está gestante, quem acompanha a gestação dela, o pré-natal, não é verdade? E aí é importante esse diálogo dos usuários e usuárias nessa política, o fortalecimento nessa política e participar nos conselhos municipais, nos conselhos estaduais e no Conselho Nacional para se fortalecer. O segmento dos usuários é importante em todas as áreas. Além disso, claro, que um dos maiores desafios enquanto política pública, enquanto lei orgânica da assistência social, é que a política da assistência social, ela também, assim como é reconhecida pela sua essencialidade, ela também possa ter um orçamento que seja obrigatório e condizente com as demandas que a política da assistência social tem. Seja as demandas que são oriundas dos territórios de onde é que a vida
acontece, que é lá no município, mas também das dinâmicas de cada unidade federativa e seus fatores, seja o fator amazônico, seja o fator semiárido, seja o fator fronteiriço e as diversidades que nós temos espalhadas pelo país. Então, eu acredito que hoje esse é o maior desafio, tanto enquanto política pública, quanto também de uma previsão do que a gente espera para que possa se fortalecer a legislação da Lei Orgânica da Assistência Social a ser incorporada por outros elementos que possam também qualificar e garantir que haja um financiamento condizente com a importância dessa política pública e que isso também esteja estabelecido em 2 instrumentos legais importantes, dentro da nossa Constituição e dentro da Lei Orgânica da Assistência Social. Então, esses são os principais desafios que a gente tem ao chegar desses 30 anos. Então, quando a gente fala de perspectivas para essa política, a gente precisa entender que realidade a gente enfrenta hoje. Porque antes de falar de universalização, antes de falar de expansão, a gente precisa falar do que é que permite, do que é que possibilita que essa política pública funcione. A gente precisa falar de financiamento. Porque enquanto a política de assistência for discricionária, enquanto a política de assistência não for obrigatória, não for entendida como algo importante e obrigatório, a gente vai continuar enfrentando as mesmas dificuldades que enfrentamos nos últimos 6 anos, quando estivemos, gestores, trabalhadores, militantes, percorrendo corredores, batendo em gabinetes, fazendo ações de mobilização, contra cortes orçamentários de 90%, de 98%. E enquanto a gente dedica as nossas energias a lutar por orçamento, a gente perde a possibilidade de investir as nossas energias naquilo que pode dar certo. A gente perde a possibilidade de falar sobre expansão, sobre qualificação de serviços, sobre trabalho social com famílias, sobre aquilo que faz com que a política de assistência social seja realmente transformadora. Então, hoje, o CONGEMAS tem uma grande pauta, que é a aprovação da PEC 383, que é a PEC que destina 1% da receita corrente líquida da União para a assistência social, para a gestão de serviços, de programas, de projetos socioassistenciais. Então, será que, do jeito que está posto, nós vamos conseguir? Primeira coisa que nós temos que fazer, eu acho que é uma pauta urgente e deve ser a pauta prioritária para cada um de nós, é a aprovação da PEC 383, que garante recursos para a assistência social e especificamente para serviços e gestão do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social. Sem dinheiro a gente não faz nada. E nós precisamos dessa garantia orçamentária e também do próprio recurso, para além do orçamento, porque orçamento e dinheiro são coisas diferentes. Por mais que eu possa ter dinheiro e não ter orçamento, mas eu também não posso ter dinheiro sem ter orçamento. Só quando a gente tiver essa segurança orçamentária é que a gente vai poder falar de expansão, é que a gente vai poder falar de revisão, é que a gente vai poder entender quanto custa de fato o nosso SUS, porque esse é um debate que a gente ainda tem hoje, é que a gente vai poder realmente lançar um olhar de cuidado, lançar um olhar de atenção para áreas outras, porque a gente não vai estar sendo mais ameaçado, como fomos nos últimos anos. Mas eu não tenho dúvida que o nosso horizonte, a nossa tarefa é fazer essa leitura da realidade com o chão nos pés, isso é o mais importante, para a gente começar a consolidar, caminhar por essa estrada pavimentada que nos dê segurança para pensar no horizonte a universalização do Sistema Único de Assistência Social. Acho que isso é um desafio fundamental e enorme, para todas e todos nós que defendemos, que assessoramos, que trabalhamos, que executamos a política de assistência social. A gente falava lá atrás em consolidação e, de repente, diante dos desafios, nós precisamos passar, então, a construir novamente. Veja, a LOAS, de 93, completando agora 30 anos, e nós aí, ao longo dessa trajetória entre altos e baixos, de evoluções, mas também de momentos difíceis, de momentos perversos ao SUAS, mas que agora a gente começa a enxergar de novo lá na frente essa possibilidade de chegar ali e comemorar esses 30 anos, sim, com muita certeza e com muita esperança do que há de vir ainda. Mas neste contexto todo de construção, nesse contexto todo de diálogo, de debate, de crescimento da própria política,
é muito válido também ressaltar aqui o quanto o papel dos estados junto aos municípios é fundamental para que essa política possa, sim, ter forças e possa, sim, crescer e se desenvolver cada vez mais, se consolidar verdadeiramente. Os desafios para o desenvolvimento da LOAS e o seu fortalecimento estão colocados à mesa, assim como o otimismo, a esperança e o trabalho para manter essa conquista do povo brasileiro sempre atuante frente às transformações sociais. 30 anos de LOAS e um caminho sempre em construção. Primeiro, eu tinha medo da assistência social. Hoje eu tenho orgulho da assistência social e dos trabalhadores e trabalhadoras, dos gestores e gestoras, que faz esses 30 anos da Lei Orgânica de Assistência Social, um orgulho. Parabéns! Não só a Lei Orgânica de Assistência Social, mas quem de fato faz que a política de assistência social seja executada. Quem está no CRAS, no CREAS, no Centro POP, quem está no serviço de acolhimento, no serviço de proteção, nos serviços, né, que estão na rua, nos serviços de abordagem, que aborda essas populações para que ela seja atendida no serviço. Trabalhadores, trabalhadoras, gestores, gestoras e usuários. Essa política é nossa e nós temos que abraçar ela e cuidar dela. Essa não é uma política de caridade, é uma política de excelência que está hoje ela está na Constituição, na Carta Magna de 88. Ela garante o direito aos serviços assistenciais. E é nesse sentido que a assistência social é importante para cada um e para cada um. Eu, como fui usuário, hoje estou na gestão, quero dizer dessa importância dos 30 anos da LOAS. A LOAS é importante para mim, que me tirou da situação de rua, como para outros, outras e outros. Parabéns ao Sistema Único de Assistência Social, que está dentro da Lei Orgânica de Assistência Social. 30 anos de luta em defesa. E aí, por fim, eu também quero terminar dizendo que não há separação do técnico e do político, não há. A neutralidade, quer enfiar na gente a neutralidade não existe. Ou você está a serviço do capital, ou você está a serviço do trabalho. Não tenham dúvidas disso. E nós temos que estar cada dia mais alinhados e aliados com a classe trabalhadora, com os nossos usuários, que é eles que mais necessitam da assistência social.